Agora, me chamou a atenção uma coisa que você falou, que foi o seguinte: Covid. Uma pandemia que fez todo mundo, de alguma forma, quase todos ao mesmo tempo, entrar num processo de vida totalmente fora do padrão humano, né? Porque foi inédito, né? A pandemia do Covid foi inédita na história da humanidade. Nem a gripe espanhola, muito menos a peste bubônica e outras que nós tivemos, surto de cólera em alguns lugares do mundo, nenhum deles travou o planeta inteiro, né? Como foi o Covid, né? E todo mundo teve que, assim, repensar muitas coisas. Sim. E eu não sei você, Priscila, mas eu desejava que na volta da pandemia, né, as pessoas voltassem mais humanizadas, mais sensíveis, mais empáticas aos problemas do mundo, né? Mas o ser humano, ele tem um dispositivo que a gente precisa entender melhor, que ele esquece muito rápido, né? Sim. E aí a gente volta a cometer os mesmos erros, né? É quando a gente vê, por exemplo, eu tive uma doença grave ou um acidente e aquilo me fez repensar a vida e eu começo a mudar o meu sistema, meu modelo. Só que, de repente, a gente volta a fazer as mesmas coisas porque a gente esquece aquilo, né? E aí eu acho que é uma coisa importante, que a espiritualidade, da forma mais global possível da palavra, ela nos favorece, nos ajuda a esse aprimoramento humano, né? Voltando, né, ao budismo, uma das coisas que o Buda, né, quando ele alcançou a iluminação, o que ele falou, é uma coisa muito séria, né? Porque o que ele falou foi que ele, assim, né, antes ele era um príncipe, né, o Siddhartha, e depois que ele alcançou a iluminação, ele passou a ser chamado de Buda. Por que Buda? Buda como o desperto, aquele que despertou para uma verdade, né? E o que ele falou, quando ele alcançou essa realização, é que ele falou, isso que eu alcancei, essa natureza búdica, essa natureza perfeita, essa essência, isso existe em todos nós, em todas as pessoas. Isso não é uma coisa que só aconteceu comigo. E a gente usa uma metáfora para falar sobre isso, né? É que como se todos nós, na nossa essência, a gente tem uma pedra de ouro muito preciosa. Às vezes na metáfora fala uma pedra de ouro ou um cristal, só que está encoberta, né, com um barro, terra. Então, você imagina que você tem uma pepita de ouro e você deixa cair no chão e com o tempo aquilo vai sendo encoberto com terra, vento, chuva. E aí você olha e você vê uma pedra bruta, marrom, sem valor nenhum e você fala, nossa, isso aqui não vale nada. Mas ali, na essência, aquilo tem um valor enorme. Né? Então, todos nós temos um tesouro dentro de nós, e por isso que no budismo a gente fala, você revela a sua natureza perfeita, porque você já tem. Então, não é uma coisa que você vai construir, que você vai conquistar. Não, você já tem. Tudo que você precisa fazer é tirar essas camadas. Então, o que acontece? Como é que essas camadas elas se formaram? Toda vez que você pensa eu, meu, para mim, é como se você estivesse criando mais camadas. E toda vez que você faz assim para o outro, generosidade, se preocupar com o outro, você está tirando essas camadas e você vai estar revelando esse tesouro. Então, o que é triste, né, olhando para a situação da pandemia, é que a gente tem um tesouro dentro de nós, né? Um tesouro, assim, que não dá nem para mensurar o valor que isso tem. Só que a gente está se distanciando disso cada vez mais, né? A gente está criando cada vez mais e mais camadas, está ficando mais longe, mais difícil, ao invés da gente estar tirando essas camadas e encontrando essa coisa tão preciosa. Então, quando o Buda, um dos ensinamentos básicos dele é exatamente isso. É assim, se você quer ser feliz, começa a se preocupar com a felicidade do outro, porque você vai estar fazendo isso aqui. E quanto mais você fizer isso daqui, mais você vai estar em contato com um tesouro que você já tem, né?
E isso é o que me chama mais atenção, né? Do quanto as pessoas têm uma vida humana preciosa e elas não estão aproveitando da melhor maneira possível. E é interessante que, se você pegar nas grandes, no ponto de vista global, né, que é o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, e aí depois nós temos várias religiões, né? Essa ideia da caridade, do doar, da generosidade, faz parte de todas elas. Com Sim. linguagens diferentes, com falas diferentes, metáforas diferentes, mas o grande objetivo é exatamente o princípio que a gente fala aqui, que é o amor, né? Sim. Que é a capacidade que todos nós temos, e o quão importante é você poder compartilhar isso no seu dia a dia, né?